Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar o desenvolvimento do corte CC do galpão para reprodução de suínos. Iremos acrescentar o telhado, as esquadrias, os comedouros e as contenções. Tudo isso depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Eu estou com o corte CC logo aqui no centro da tela. Eu preciso acrescentar o telhado, mas antes uma observação. Essa estrutura que eu tenho aqui é a viga aérea, não é a laje. Se eu observar lá no corte AA, existe um desnível entre a viga aérea e a laje. Esse desnível eu vou preencher com uma peça de madeira que é chamada de contrafrechal. Então, para isso, eu vou ativar, por enquanto, a camada alvenaria em corte. Em seguida, eu vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Eu vou clicar aqui nesse ponto e vou desenhar uma peça de madeira pegando toda a estrutura até a laje. Essa estrutura de madeira é chamada de contrafrechal. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui na cota de cima, clica no grip, joga para trás. ESC, vou clicar aqui na cota de 0,10, clica no grip, joga para trás. ESC, em seguida eu vou clicar aqui na cota de 0,10, clica aqui no grip de movimentação de texto e vou reposicionar para o outro lado. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom. E agora eu vou lá no comando Ashura, vou expandir os padrões de Ashura e vou localizar o padrão de Ashura Ghost Wood. Vou clicar aqui nesse ponto. O ângulo vai ser de 90 graus e a escala, por exemplo, vai ser de 0,01. Enter. Cursor na área de desenho e aí eu vou achurar o contrafrechal que eu acabei de desenhar. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos diminuir o zoom. E agora eu vou acrescentar esse contrafrechal exatamente aqui no corte CC. Ele vai ficar localizado nas extremidades. Para isso eu vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar 0,12 metros no X, vírgula, e 10 centímetros de altura no Y, ou 0,1. Enter. Vamos dar um zoom. Comando Ashura, cursor na área de desenho, eu vou achurar o contrafrechal com padrão Ghost Wood. Enter para finalizar o comando Ashura. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o contrafrechal, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, vou colar na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Por enquanto, eu vou deixar na camada alvenaria em corte, porque a camada que eu vou utilizar, que é a camada Ashura Madeira, é uma camada que não é de uma visualização muito fácil aqui no AutoCAD, é um marrom mais escuro. Tá? Então, no momento certo, eu vou alterar para a camada correta. A altura do telhado é de 1,66 m em relação à laje, porém, a viga ela está 10 centímetros abaixo do nível da laje. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou deslocar essa viga aérea de 1,76. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu agora vou lá no menu de camadas e vou alterar para a camada cobertura. Comando linha, cursor na área de desenho, vou começar a desenhar o telhado. Então, vou clicar aqui nesse ponto do frechal, em seguida lá no ponto do meio, e por último vou terminar na outra extremidade do frechal. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso deletar essa linha que serviu de base. Comando deslocamento novamente, cursor na área de desenho, eu vou aplicar a espessura do telhado que é de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. E agora eu vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vamos conferir o raio, tá 0, Enter, setinha para baixo novamente, opção múltiplo. Eu vou fazer a concordância entre esses dois elementos aqui na cumieira, vamos diminuir o zoom. Aqui nessa extremidade vou fazer a concordância entre essa linha inferior e essa linha, que é a linha de construção do telhado, e entre essa linha e aqui a linha de baixo. Vou repetir o mesmo procedimento do outro lado.
Então, vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa outra extremidade aqui, e a concordância entre essa extremidade e essa extremidade mais inferior. Enter para finalizar o comando concordância. Agora eu posso selecionar o contraflechal. Vamos selecionar ele do outro lado. Vamos selecionar ele também aqui no corte AA. Menu de camadas. Vamos alterar para a camada Ashura Madeira. ESC. Como dito anteriormente, a visualização é um pouco difícil em função da cor que eu escolhi para essa camada, que é um marrom muito escuro, que se aproxima do fundo de tela do AutoCAD. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou trabalhar a parte de esquadrias e eu vou começar exatamente pela porta central, que eu posso copiá-la lá do corte BB. Então, vamos lá no corte BB, vamos dar um zoom aqui na região de trabalho, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a porta com muito cuidado, entre para finalizar a seleção, ponto base pode ser essa extremidade aqui, vamos diminuir o zoom, e vamos colar exatamente aqui no meio do corredor central. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, este é o momento de clicar. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora vou fazer as portinholas das baias. Se eu observar lá na planta baixa, as portinholas elas estão para a parte mais interna da baia. Então vamos retornar lá no corte CC. Vamos deixar centralizado aqui nas duas muretas. Eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. A portinhola vai ter 3 centímetros de espessura, então 0,03. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente. A minha portinhola tem 90 centímetros de altura, então vou informar a distância de 0,9. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todas as linhas envolvidas no corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essa linha de cima, do outro lado a mesma coisa, e essa linha no centro. Enter para finalizar o comando aparar, vamos dar um zoom, vou expandir ribbon, modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado. Então, expande ribbon, modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Seleciono essa linha, vou quebrar aqui nesse ponto. Em seguida, comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas das portinholas, de um lado e de outro. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas selecionadas fiquem na camada esquadrias. Então basta clicar numa linha, num objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer os comedouros e as contenções de suínos. Para isso, eu vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. E aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Vamos diminuir o zoom. O corte CC está passando por essa baia que eu tenho aqui. Então eu vou enxergar essa contenção mais a lateral do comedouro. E a mesma coisa na baia para machos. Eu vou enxergar o comedouro e aqui eu não tenho a contenção. Então basta desenhar o comedouro de uma baia e depois espelhar para a baia para machos. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Antes de fazer esse procedimento, eu vou conferir o alinhamento do corte CC com a planta baixa. Vamos dar um zoom aqui. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade e eu observo que a calçada do corte CC está alinhada com a calçada da planta baixa. Então está tudo correto. Posso diminuir o zoom, vou lá para a baia para fêmeas e aí eu vou marcar as linhas do comedouro. Estou observando da direita para a esquerda, vou marcar essa linha que eu tenho aqui e essa outra linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada gaiola suínos. Enter eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal.
e eu vou marcar o limite da contenção. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte CC, comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser essa linha e essa outra linha aqui. Enter para finalizar a base do corte, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados. Ora, essas três linhas que eu tenho aqui em cima e essas três linhas que eu tenho mais aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Posso clicar, por exemplo, nesse ponto aqui. Vamos começar a trabalhar os comedouros, então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. A base do meu comedouro vai estar a 20 centímetros de altura e a altura máxima do comedouro vai ser de 50 centímetros. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,20. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter duas vezes, informa a distância, 0,5. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vou selecionar as linhas envolvidas no corte. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, vou cortar essas duas linhas que eu tenho aqui, não vou precisar delas mais. Essa linha aqui de cima também não. Essa aqui também não. Essa de baixo eu posso excluir. E essa aqui de cima também eu posso excluir. Enter para finalizar o comando aparar. Vou clicar aqui sobre essa linha e vou pressionar Delete. Vamos dar o zoom na região de trabalho. Vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou fazer aqui o pé do comedouro, vou dar uma distância de 0,1, 10 centímetros, vou clicar aqui nessa linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha, posso apagar essas duas linhas que serviram aqui de guia. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que ela também fique na camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Eu vou expandir a ferramenta Arco e vou localizar a opção Início, Fim, Raio. Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse ponto de baixo, e aí eu vou dar um raio, por exemplo, de 0,5. Enter. Eu agora vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, vou fazer um pequeno arredondamento nessa região que eu tenho aqui. Setinho para baixo, opção raio, vou escolher o raio de 0,05, 5 centímetros. Setinha para baixo novamente, vou lá na opção aparar e vou escolher a opção não aparar. Primeira extremidade vai ser a extremidade de cima e a segunda extremidade vai ser essa extremidade aqui. Note que ele não aparou o canto que foi arredondado, porque eu vou precisar dessa informação. Vamos dar um zoom. Então, se eu clicar aqui no arco, vou pousar o cursor nesse grip, eu vejo que meu arco está com uns 5 centímetros especificados. ESC, comando linha, cursor na área de desenho, vou passar uma linha exatamente saindo aqui do centro do arco e indo lá para baixo. Contra o botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. E eu agora vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu vou andar com essa linha exatamente o raio para que eu possa encontrar o ponto de tangência dessa curva. Então, o raio de 0,05. Enter. Clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso agora apagar essa linha que serviu de guia. Não vou precisar dela mais. Eu tenho exatamente agora aqui o ponto de tangência. E aqui a linha de construção que vai delimitar até que ponto o meu comedouro tem que avançar dentro da baia. Então vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o arco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o ponto de tangência que eu encontrei, clico, e aí eu vou caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando até a linha guia do comedouro. Este é o momento aqui de clicar. Clico, vamos diminuir o zoom. Posso apagar essas duas linhas guias que eu tenho aqui. Vou clicar aqui nessa linha de baixo, clico no grip e vou reconectá-la com o arco. A mesma coisa com a linha de cima. Clico no grip e vou reconectar aqui com a extremidade do arco. ESC,
Vamos diminuir o zoom. Com isso está desenhado aí o comedouro para suínos. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o comedouro, Enter para finalizar a seleção e vou espelhar para outra barra. Ponto base de espelhamento vai ser essa linha aqui e eu vou clicar nessa parte de cima. Excluir objetos de origem? Não. Então agora eu consegui espelhar o comedouro lá para outra barra. Vamos diminuir um pouco o zoom. Note que a linha dessa viga está passando dentro do comedouro. O comedouro, na verdade, ele está na frente desse pilar. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e eu vou desenhar essa linha de pilar que está atravessando o comedouro. Enter para finalizar o comando aparar. Com isso agora o comedouro está na frente do pilar. Vamos diminuir um pouco o zoom, vamos centralizar o desenho. Eu vou começar agora a trabalhar a contenção para suínos. Para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, por exemplo, 25 centímetros, 0,25. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima e assim sucessivamente. Vou parar aqui nesse ponto. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser essa linha e essa outra linha aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas que eu não preciso, mais essa linha aqui. Vamos diminuir um pouco o zoom, ESC. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,25. Deixa eu aumentar um pouco o zoom. Clica na linha, clica à esquerda, clica na linha, clica à esquerda e assim sucessivamente. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essas linhas que estão em alvenaria em corte, Enter. Eu quero que elas fiquem na camada gaiola suínos. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E eu vou aparar algumas linhas da contenção de suínos. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, vamos conferir o raio, 0,05, ok. Setinha para baixo novamente. Vamos lá na opção aparar e eu vou escolher a opção aparar. E eu vou fazer um pequeno arredondamento aqui nessa extremidade. Vamos diminuir o zoom. Essa contenção de suínos ela tem uma determinada espessura. Se eu ativar o botão espessura de linha, eu vou enxergar que a camada alvenaria em corte está mais grossa, porém as linhas da minha contenção elas estão mais finas. Então o que eu posso fazer? Vou selecionar todas as linhas da contenção. Vou lá na Ribbon Propriedades, vou na opção espessura de linha, e vou localizar o 0,60 milímetros. ESC. Vamos fazer uma pequena correção aqui próximo à mureta. Vou clicar aqui na linha de mureta, clica na linha, joga para cima. ESC. Vamos lá para a parte inferior, clica na linha que está na camada gaiola suínos, clica no grip, joga para cima. ESC. Vamos diminuir o zoom. Eu agora posso desativar o botão espessura de linha. Vamos diminuir o zoom, centralizar o desenho. Vou lá na barra de navegação, vou expandir as ferramentas de zoom e vou escolher a opção janela de zoom. Cursor na área de desenho, vou aplicar uma janela de zoom exatamente em cima do corte CC. Clico, ficou uma achura na camada incorreta aqui nesse contrafreixal, então vamos corrigir. Vamos lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou clicar na achura, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa achura esteja na camada achura madeira. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Posso diminuir o zoom. Novamente, vou lá na ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho, vou dar um zoom em todo o corte CC. Bem, com isso nós finalizamos essa etapa do corte CC. No próximo vídeo, iremos trabalhar a parte de anotação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!